e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Depois nós vamos ler Corinto também, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 a 16. 2 Coríntios 13, 5. Pastor, presidente de vocês, pastor Ildefonso, me ligou e disse assim: olha, missionária, eu me sinto honrado, irmãos, porque ele, pelo tema que foi escolhido, e por ele ter pesquisado, como ele falou, e ter me encontrado, eu fiquei muito honrada, pastor. Muito honrada mesmo. Eu glorifico a Deus, tributo a Deus a glória. Mas me sinto honrada de vocês colocarem um tema, vivendo o Evangelho de Jesus, e me trazer, é porque de fato os irmãos querem ouvir as Escrituras, e eu fico muito feliz. Quem quer aprender a palavra do Senhor, levante a mão. Então, nesta noite, nós vamos estar ministrando amanhã. Eu vou dar uma palestra para vocês. Quem quer conhecer sobre a história da igreja, levante as mãos. Amanhã nós vamos falar sobre a história da igreja no período da manhã. E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o que significa o Evangelho. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução de como está o Evangelho na nossa nação. E depois eu vou mostrar para vocês, diante das Escrituras, o que de fato significa o Evangelho, o que significa ser justificado, o que significa o arrependimento, a metanoia, o epistrefo. Olha, estou falando grego, é grego mesmo. Nós vamos estar falando sobre novo nascimento e sobre uma vida de santificação. E o pastor Ildefonso falou assim para mim: Elisete, até às 5 da manhã você pode terminar. Digam amém. Amém. Nossa, ele não falou isso. Ele não falou isso. Mas nós temos... Tem alguém que tem que ir embora para casa? Levanta a mão quem vai embora para casa. Só ali? Então a maioria vai ficar. Então quem quer ouvir a palavra do Senhor, levanta a mão mais uma vez. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Então vamos lá. Carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Opa, missionária, virou a página aqui. Capítulo 13, versículo de número 5. Olha o que Paulo diz aos irmãos lá de Corinto. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Meu Deus, olha só. Examinai-vos a vós mesmos. Quem tem que se examinar em relação ao Evangelho, se é aprovado ou não por Deus? Quem tem que se examinar? Nós mesmos. Paulo está dizendo isso. Provai-vos, vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Paulo está fazendo uma pergunta aos irmãos de Corinto. Jesus Cristo está em você? Ele habita em você? A Vanessa já falou, que Vanessa é discípula aqui. Você possui a essência de Cristo em você? Você fala como Cristo, você anda como Cristo, você ama como Cristo? Paulo está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque se você não anda como Ele, se Ele não habita em você, você está reprovado. Não é opinião da missionária, é texto da palavra. Agora vamos retroceder ao capítulo 5. Olha o que ele diz lá, nos versículos 14 ao 17. Estou trazendo esses textos porque vocês escolheram o tema Vivendo o Evangelho de Jesus. Olha o que Paulo diz. Encontraram? Paulo está dizendo assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu
por todos, logo todos morremos. Logo todos morremos. É interessante, pastor Delfonso, que o evangelho começa com uma morte. A morte de Cristo. Mas não só a dele. O evangelho também é a nossa morte. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo, jovens e adolescentes. Ele está dizendo que o evangelho provoca a nossa morte, porque quem vive para si, ele não pode estar se relacionando com o evangelho. Você só pode se relacionar com o evangelho de Jesus quando você morre. Nós vamos falar sobre isso. Assunto sério. A partir do momento, Vanessa, que eu morro, eu vou viver para Cristo, não mais para mim. Você acertou. Porque quando a gente vive para Cristo, casa, dinheiro, namorado, beijo na boca, ficar, se abraçar, isso não é importante, nem faz parte do evangelho. O evangelho me leva a morrer e viver para aquele que me ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo. Assim que nós que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, diga assim comigo, em Cristo. Em Cristo. Nova criatura. Nova criatura. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. E eis que fizeram novas. E eis que fizeram novas. Quem está em Cristo é nova criatura. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez neste dia eu quero te agradecer por ter saído de Cotia, ter chegado aqui em paz. Obrigado, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia é abundante sobre nós. Obrigado pela vida do pastor presidente, do vice-presidente, da sua diretoria, do líder de jovens deste campo, de todos esses jovens e adolescentes que aqui estão. Tributamos ao Senhor toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Fale conosco por sua palavra, que o teu reino avance entre nós e que de fato sejamos conformados à imagem de Jesus. Fale conosco por tua palavra, em nome de Jesus. Podemos aceitar, amado. Eu quero abordar o tema. Você já tem um tema que é vivendo o Evangelho de Jesus. E aí eu faço um subtema nesta noite. Somente nascidos pelo Espírito Santo de Deus podemos viver o Evangelho de Jesus. Podemos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, irmãos, que é com muito... Eu sempre inicio as pregações dizendo que é com muito temor e tremor. Temor e tremor, tá? Diante da santidade do nosso Deus, que eu vos ministro a palavra do Senhor, eu levo muito a sério. Porque a palavra do Senhor, ela é inerrante, ela é infalível. Você que quer ministrar a palavra do Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer. A Escritura, ela não pode ser manipulada por preletores. A Escritura não é um livro de achômetros, daquilo que penso, daquilo que eu quero falar a vocês. Mas a Escritura, cabe um ministro apenas pregar a Cristo e não manipular palavra para auditório. Então eu saí de Cotia para pregar o Evangelho de Cristo. Uma palavra que já foi inspirada e ela já foi escrita. E não vai ser eu aqui que vou distorcer o que está escrito na palavra. Por isso que eu tenho tremor. Por isso que eu tenho temor.
Você que gosta de estudar, leia o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, um puritano do século XVI. Levanta a mão quem já ouviu falar aqui dos puritanos, jovens e adolescentes. Pouquíssimos jovens e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, adolescentes, os puritanos, no século XVI, foram chamados pela rainha da Inglaterra de puritanos, porque eles tinham uma vida pura e santa. E esse pastor puritano, ele escreve um livro, e dentro desse livro ele escreve para líderes, e ele diz assim aos líderes: ai de vocês, se vocês pregarem o evangelho aos outros e não viverem, porque vocês serão condenados ao lago de fogo ardente. Então eu tenho muito tremor para pregar o evangelho, e Deus me escolheu para simplesmente pregar sua santa palavra. E o tema que vocês escolheram para este retiro, conhecendo o evangelho de Jesus, e depois a gente fala da parte pentecostal aí, da labareda de fogo. Essa labareda de fogo não é o reteté, não. O fogo do Espírito Santo que nos transforma na imagem de Jesus. É um tema muito pertinente. Eu quero mais uma vez parabenizar. É um tema importante diante daquilo que nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente. E eu quero introduzir esta mensagem, primeiro, mostrando a vocês que, infelizmente, jovens e adolescentes, há uma crise espiritual na igreja brasileira. E eu posso dizer que há uma crise, pastor Ildefonso, talvez espiritual na igreja mundial. E eu que estou, vai para o YouTube isso, né? Vou ter que falar. Vou fazer 42 anos no mês de março. Eu estou preocupada com a igreja. Eu estou muito preocupada. Como o pastor Ildefonso falou para mim hoje, eu creio, Mateus 16, as portas do Hades não irá prevalecer contra a igreja do Senhor, porque o Senhor sempre vai preservar um remanescente fiel. Mas isso não me deixa tão tranquila, porque se vocês jovens e adolescentes não despertarem para a realidade do Evangelho, nos preocupa, porque daqui mais 20 anos eu vou estar com 62. Muitos dos nossos líderes que estão com 60 anos estarão com 80, e é vocês que vão assumir este lugar. E se vocês não aprenderem sobre o verdadeiro Evangelho, o que é que vai acontecer com a igreja brasileira? E eu quero dizer a vocês que a igreja brasileira, ela passa por um momento terrível espiritualmente, e eu sou obrigada a concordar com pregadores que têm a coragem de dizer, porque tem muita igreja que não vai concordar com aquilo que eu estou dizendo aqui nesta noite, e com aquilo que muitos homens e mulheres de Deus, poucos ainda têm coragem de dizer, que a igreja está vivendo um momento de crise espiritual, que muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, das nossas organizações e instituições, muitas delas não conhecem o Evangelho. E por que não conhecem o Evangelho? Porque não vivem o Evangelho. Eu, por exemplo, sou professora de teologia. Eu não ando com um anel do meu mestrado no dedo, ou o meu bacharelado. Eu não preciso disso. Eu não preciso mostrar o meu conhecimento em grego e hebraico para vocês. O que eu preciso deixar aqui, nesses dias que vou passar com vocês, é vocês me observarem e verem em mim se eu transmito e vivo de fato o Evangelho de Jesus. E nós estamos em crise espiritual, porque muitas pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus, porque não vivem, sequer são nascidas de novo, sequer são pessoas santificadas, sequer
sequer se relaciona com o Espírito de Deus. E torna-se notório eu dizer a vocês, adolescentes e jovens que aqui estão, que eu fico muito brava quando eu vou participar do congresso de vocês, principalmente dos adolescentes, que se trazem pregadores que ficam brincando com vocês, dizendo, moro, sabe como é que é? Fica fazendo vocês darem risadinhas, como que se vocês não fizessem parte do corpo de Cristo, como que se a trombeta de Deus soasse agora, e vocês são inocentezinhos, são criancinhas, e vocês serão salvos. Não! Eu não estou numa plateia de crianças de 1, 2 anos de idade. Eu já estou aqui com pessoas de 12, 13, 14, 15, 16 anos que precisam viver o Evangelho e precisam transformar e impactar a sociedade pelo poder do Evangelho. Então não dá para eu ficar de mimimi com vocês. Eu tenho que trazer missionária, não pode pegar pesado porque adolescente e jovem não entende. Ah, mas nesta noite o Espírito Santo vai fazer você entender. E aí, gente, torne-se notório eu dizer aqui que se a gente fizer uma pesquisa contundente na igreja, nós vamos ter muita gente cantando, como a Vanessa disse, muita gente pregando, muita gente frequentando o culto, se dizendo ser evangélico, mas sequer conhece o que significa a fé evangélica, sequer sabe que pelo menos a palavra fé significa fidelidade constante a Deus. Ter uma fé evangélica é ter a mesma fé de Cristo. O que é ter a fé de Cristo? É ter as mesmas atitudes de Cristo. Pastor Idelfonso falou ali, ei, missionária, você está fazendo discípulos, graças a Deus por isso. E eu vou ser redundante naquilo que a Vanessa já falou. Se não tivermos em nossas ações a essência de Cristo, o caráter de Cristo, a gente diz assim, nossa, essa menina parece com o pai e com a mãe. Quando a gente diz isso, é porque a gente analisou o comportamento. Quando a gente analisa comportamento, a gente diz, nossa, por exemplo, eu tenho 2 filhos, vocês podem analisar o comportamento e dizer, olha, a Gabriela parece com a Elisete, ou a Gabriela não parece com a Elisete. Existem comportamentos meus próprios, que se ela seguir, de fato ela vai ser parecida comigo. E qual é a proposta do Evangelho? Que a sociedade olhe para você, adolescente, e não veja você, mas veja Cristo. Graças a Deus. E Cristo não fica nos muros da escola se pegando. Cristo não fala palavrão. Cristo não entra no banheiro para se masturbar. Cristo não entra no WhatsApp ou no Facebook ou usa o Google para olhar mulher pelada e homem pelado. Cristo não tiraria selfie sensual mostrando o seio. Cristo não transaria e colocaria um chiclete na boca e chegaria, ai pastor, deixa eu falar, viu? Pastor, eu caí, sabe? É só um deslize. Cristo não ia encarar o pecado como deslize. Cristo encara o pecado como transgressão, a santidade de Deus é diferente. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ter uma fé evangélica é você estar fundamentado no Evangelho. Eu vou citar alguns nomes que talvez alguns nunca ouviram, mas vocês vão ter vontade de estudar. Os pré-reformadores. No século XVI teve a reforma, não teve? Mas antes de Lutero, homens como John Hus. O Hus significa pato. O Jerônimo, Savonarola, o
aqui nesta noite está disposto a morrer pelo Evangelho, a renunciar sonhos pelo Evangelho. Nós estamos vivendo uma geração em que pregadores chegam para vocês e falam: hoje é o dia que Deus vai realizar seus sonhos. Desculpe, então, isso vocês não vão ouvir de mim. Você pode sonhar, não estou dizendo que você não possa sonhar, mas estou dizendo que o Evangelho vai além de Deus realizar seus sonhos. Deus está procurando pessoas que possam realizar os sonhos dele, a vontade dele, a soberania dele. Meu Deus, Calvino, Lutero, Zwingli e tantos outros que eu vou falar amanhã bateram de frente com o catolicismo romano adolescentes. Sabe o que é isso? Colocar a cabeça a prêmio por conta do Evangelho e chegaram para um cenário religioso e firmaram 5 solas, do qual um desses solas é somente a Escritura. Graças a Deus. E aonde é que a sociedade vai ver a Escritura? Nas minhas ações. Como eu me comporto. O Evangelho. E eu quero dizer aqui nessa introdução ainda, que infelizmente, pastor Ildefonso, 500 anos após a reforma, nós estamos precisando urgentemente do retorno da palavra em nossas igrejas. Então vocês que estão aqui nesta noite, agradeçam a Deus pela vida do vosso pastor, porque ele propôs um tema do qual vai mexer, vai nos confrontar. Porque infelizmente nós estamos vivendo diante de uma geração pecaminosa, diante de uma geração, como eu disse, vou bater nessa tecla, que entra no banheiro para se masturbar, mas toca nesses instrumentos na maior cara de pau. Nós estamos vivendo diante de uma geração de pessoas que mentem, que são invejosas, de pessoas que têm uma vida dobre. Aqui dentro, na hora do culto, levanta a mão e glorifica, mas a mesma mão que glorifica a Deus é a mesma mão que está fazendo coisa errada. É verdade. A grande verdade, você gostando de mim ou não, é que Deus muitas vezes está farto dos nossos cultos. Porque aquilo que fazemos aqui em 2 horas não é verdadeiro, porque em 24 horas do nosso dia vivemos aquém da realidade do Evangelho. E eu tenho orado por vocês, jovens. Eu tenho orado por mim, eu tenho orado pelas igrejas, porque nós temos sido negligentes em relação à palavra. Isaías disse há 2.700 anos atrás, ele disse: ai de mim, eu sou um pecador. A primeira coisa que eu quero te trazer sobre o Evangelho, você gostando ou não, líderes gostando ou não, e eu me coloco nessa, diante da santidade de Deus. Ninguém tem que chegar diante desta gloriosa presença de Deus e ficar dizendo: eu determino, porque Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Diante da santidade de Deus, um profeta gritou dizendo: ai de mim! Jesus. Glória a Deus. Pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser missionária, pode ser líder jovem, pode ser teólogo, pode ser o que for, diante da santidade dele é ai de mim! Ai de mim, porque eu sou pecador.
Olha Isaías dizendo, está contemplando aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. E eu vou falar santo até você temer, até você tremer, até você começar a gritar aí no teu banco: ai de mim! Ele é santo, santo. Os serafins estão dizendo: santo, 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 santo. Agora, vamos ter uma conversa séria nesta noite, introduzindo o Evangelho. Meu Deus do céu, você que recebeu a graça. Gabriela falou na sua maneira de viver. Deixa eu falar uma coisa para você, adolescente. Se você quer continuar mentindo, jovem fofocando, invejando, fornicando, brincando com o Evangelho, entenda o contexto, pastor Edelfoso. Isso serve pra gente também, isso serve pra irmã também, pras irmãs que ficam fazendo fofoquinha, brigadinha, e é briga, é mágoa, é contenda, é disque-me-disque, é briga por gado. Vai servir lá em Iemanjá, vai servir o preto velho na macumba, porque esses deuses aí são deuses que não existe padrão de conduta e de santidade. Faz o que quer e da maneira que quer, mas o Deus que foi até a cruz do Calvário, Ele é santo. E quando Ele convoca a igreja, Ele convoca uma igreja para ser santa. O Deus que você professa é um Deus que exige de você mudança de comportamento. A cruz nos marca com mudança. E aí, irmãos, como eu já disse, para eu explicar para vocês o que o Evangelho exige, eu quero que vocês tenham muita consciência que nós estamos vivendo em 2018 os mais variados pecados. Já falei: mentira, soberba, arrogância. Sabe o que derrubou o diabo lá? Não foi uma propina, não foi o adultério, mas o que derrubou aquele anjo foi a sua arrogância, a sua prepotência, a sua vaidade de supor que ele poderia ser igual ao seu Criador para satisfazer a si próprio. Miseráveis são os homens e mulheres que enfiam na cabeça de vocês, e eles vão dar conta a Deus. E eu vou ser ousada a dizer que essa raça, se não se arrepender, irão para um lago de fogo ardente, porque eles estão introduzindo na mente desta geração que Deus irá satisfazer os nossos desejos. Aquele anjo achou que ele poderia ser semelhante ao seu Criador para satisfazer o seu ego arrogante, prepotente. Foi lançado em trevas exteriores. Sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho muda tudo isso. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele nos dá a humildade de viver a soberana vontade de Deus em qualquer circunstância. Se Deus matar um filho, se Deus derrubar a casa, se Deus permitir enfermidade, se Deus me levar para um país da janela 10x40 e lá eu tenho que morrer ateada com fogo, enforcada por conta do islamismo, o Evangelho vai dizer que isso é honra, isso é honra, isso é honra. Glórias a Deus, aleluia. É diferente? Graças a Deus. É totalmente diferente. Para os puritanos, eles levaram tão a sério essa questão da santificação, que eles resumiram a santificação assim, ó: a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos regenerados.
renovados. Diga assim comigo, renovados. Renovados. Em todo o nosso ser. O que é você ser renovado? O que é você nascer de novo? Deus vai mudar a tua personalidade? Não, ela é moldada pelo Espírito Santo. Deus vai te dar outro rosto? Não. Outro cabelo? Não. Outros olhos? Não. Mas Ele vai pegar você da maneira como você é. Olha o poder da cruz. E Ele te renova. Ele te transforma. Ele te faz ser uma nova pessoa pelo poder do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Os puritanos entenderam que a santificação nos habilita a morrer para nós mesmos e a viver para Cristo. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo, pastor Ildefonso, em relação ao Evangelho? Tem muita gente morta, mas morta espiritualmente, sem vida com Deus, porque não nasceu de novo. Em vez de estar morto para a carne, em vez de se crucificar e deixar Cristo reinar, essa pessoa está morta espiritualmente. O que o Evangelho faz? O Evangelho mata a minha carne. O Evangelho mata o meu eu. O Evangelho mata os meus desejos. E eu ressuscito para viver para Cristo. É diferente. Mas quando eu não vivo isso, eu sou uma morta. Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele se manifestou e pela graça nós somos salvos desta morte. Aleluia. Mas tem muita gente que está na igreja morto. Quando a santificação, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23 que a gente precisa ser santificado em tudo. Sabe o que é tudo, minha irmã? Minha mente. Olha o que o Evangelho vai fazer. Ele vai transformar a tua mente. A questão, pastor Ildefonso, é que a gente acha que o pecado é só pecado quando cometemos o ato. E diante do Evangelho, o pecado, ele nasce do coração. Então não adianta você não... Ai, a missionária pregou, a partir de hoje não entro mais no banheiro para fazer o que eu estava fazendo. A missionária pregou, a partir de hoje eu não vejo mais mulher pelada. A missionária pregou, a partir de hoje eu não vou mentir mais. A partir de hoje não é só isso. É quando você não tem desejo. Porque não adianta você não fazer e o seu coração está desejando. O que é que o Evangelho faz? O Evangelho é tão poderoso. O Evangelho tem um poder tremendo que o Evangelho elimina qualquer desejo de pecar. Eu não tenho desejo. Meu Pai. A minha mente é uma mente santa. Os meus pensamentos, eles são santos, porque o Deus que eu sirvo consegue sondar mentes e intenções. Como é que você veio para esse retiro? O que você anda fazendo? O Evangelho já atingiu seu coração? O Evangelho já tomou conta do seu ser, ao ponto de você declarar uma guerra contra o pecado. Os puritanos entenderam que a obra da santificação, Vanessa, é uma guerra santa. John Bunyan escreveu um livro, Guerra Santa. O que é você declarar guerra santa? É você entender Romanos 8. Romanos 8 diz que não há condenação para aqueles que andam em Cristo. Não é com Cristo, não, é em Cristo. Ele habita em mim. Paulo disse em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, Ele vive em mim. Então quando Ele vive em mim, eu não estou mais em condenação. Aí ele diz assim: não há condenação para aqueles que não andam segundo a sarques, o ego, o eu.
mas para aqueles que andam segundo o Espírito. Gálatas 5,16. O Espírito luta contra a carne. A obra da cruz te traz salvação. A obra da cruz te traz a descida do Espírito Santo. Mas a obra da cruz também te traz uma batalha contra você mesmo. O seu maior inimigo, adolescente, nem são os demônios. Às vezes a gente dá muito crédito para Satanás. O seu maior inimigo se chama você mesmo. Você precisa olhar para o Evangelho e entender Romanos, entender Paulo dizendo: se você anda segundo a carne, você não pode ser de Cristo. O Espírito de Cristo não habita. Mas quando você declara guerra contra o pecado, o Espírito de Cristo diz assim: agora, filho, que você entendeu o meu Evangelho, eu vou te ajudar a vencer. Porque quem vence por você se chama o Espírito Santo de fogo. Porque fogo, poder, dunamis, ação de Deus dentro de você. E é declarado uma guerra contra o pecado. Mas o Evangelho vai mostrar mais ainda dentro desse assunto. O Evangelho vai me mostrar que diante desta guerra contra o pecado, eu preciso confessar meus pecados. O que Isaías fez? Ai de mim, eu sou pecador. Quando ele diz eu sou pecador, ele está assumindo a sua culpa. Quando Cristo, o adolescente, foi até a cruz, presta atenção, não conversa não. Presta atenção, porque isso aqui vai salvar você. Quando Cristo foi até a cruz, Ele levou sobre si o seu pecado. Pensa no seu pecado. Pensa nos palavrões que você já falou. Pensa na quantidade de vezes, jovens, que você pensou coisa errada. Os meus pecados. Um inocente foi até a cruz no seu lugar. Sabe por quê? Porque o pecado, que se chama hamartia, estado de fracasso, não é só errar o alvo. O problema do pecado é que o pecado transforma o homem em um fracasso. O pecado distancia o homem da santidade de Deus. E o pecado gera a ira santa de Deus. A ira de Deus, no hebraico, é mispah. Quando pecamos, transgredimos diretamente o caráter santo de Deus. E isto gera uma punição. E vocês precisam entender que quando Cristo foi até a cruz, Ele está levando sobre si o seu pecado, a sua culpa. Imagine a gente num tribunal neste momento. Todos nós aqui estávamos no inferno, no lago de fogo, perdidos. Por quê? Porque somos culpados. Diante desse tribunal, eu estou fazendo uma simbologia aqui. Você poderia contratar o melhor advogado da terra. Você não iria convencer a Deus. Você é culpado. Você é transgressor. Eu sou transgressora. Eu sou iníqua. Sem a graça eu não presto. E o que Cristo fez? Cristo vai até a cruz. Isso se chama amor. Isso se chama misericórdia. Graças a Deus. Aleluia. Você, adolescente, fala assim: ah, Deus não me ama porque meu cabelo é pichainho. Deus não me ama porque eu engordei um pouquinho. Deus não me ama por causa disso, daquilo. Deus não me ama. Essa síndrome de depressão que pega jovem e adolescente. Nesta noite, seja curado pelo poder do Evangelho. Ele foi até a cruz. Ele levou sobre si a tua culpa. A santa ira de Deus foi manifesto nele. Aleluia. Só que tem uma coisa. O que o Evangelho vai dizer para você? Que
você precisa reconhecer exatamente isso? A sua culpa. Pastor Ildefonso, sabe por que tem muito pregador achando que é o bam, bam, bam? Porque ele já se esqueceu desse princípio. Somos miseráveis. Eu só estou aqui porque Ele foi na cruz no meu lugar. Ele pagou um alto preço pela minha vida. Glória a Deus. Só que Ele vai dizer por sua palavra que eu preciso compreender isso ao ponto de dizer: Senhor, eu confesso, eu me arrependo. Deixa eu falar aqui de evangelho com vocês. Arrependimento de pecados não é você fazer uma oração de 5 minutos e dizer: eu me arrependo. Não é só chorar no culto quando o louvor está. Não. Arrependimento de pecado é você olhar para você mesmo, como o texto que eu li, examinar, e você entender que diante da santidade dele, você transgrediu, você pecou, você ofendeu a Deus, e você precisa reconhecer que você jamais conseguiria ser liberto desta condição pecaminosa se ele não tivesse assumido a sua culpa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você, vou pegar o irmão como exemplo, se o irmão devesse 10 mil reais e eu pagasse a sua dívida, você seria grato a mim? Seria? Seria, não seria? Agora imagine que você cometesse um crime, meu irmão. Você cometeu um assassinato, mas eu assumo a culpa no teu lugar. Como que você se sentiria? Grato? Sabe o que a gente é, pastor Ildefonso? Ingrato. Porque ele assumiu a sua culpa. Aleluia, glória a Deus. Ele assumiu o seu pecado. Graças a Deus. Ele te deu libertação. Mas você e eu, na nossa carnalidade, não conseguimos nos arrepender. A gente pega e a gente fala assim: ah, Deus é amor, Ele é misericórdia. E a gente se esquece da justiça santa dele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Provérbios, alcança a misericórdia, mas quem oculta, quem esconde os seus pecados, não vai prosperar. Deixa eu te falar o que o Evangelho faz. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Mas vocês acham que eu engano a Deus? Não. Nós estamos aqui nesta noite diante de um Deus que sonda os nossos corações, que conhece o seu assentar, o meu assentar, o nosso levantar. E este Deus está te chamando neste retiro para reconhecer as suas falhas. Se você não confessa, se você não reconhece a sua culpa, você não tem como viver o Evangelho. Se você não deixar este pecado, eu vinha no carro dirigindo e Deus falando comigo: diga para eles que eu quero que eles deixem esse pecado. Não precisa pôr o som não, irmão. Quero que eles prestem atenção. Porque, desculpa, não fica bravo comigo não. Porque a música é boa no momento certo. Eu não quero emocionar vocês. Eu não quero nem que a música entre no ouvido. Eu quero que a palavra entre.
Não importa se vocês estão em silêncio. Eu quero que vocês entendam que Deus está dizendo nesta noite: precisa deixar. Aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, essa arrogância e prepotência escondida, esse comportamento, essa palavra que você disse para o teu pai e a tua mãe, esse comportamento dobre de estar tomando ceia e de ir lá com a galera, Deus está dizendo: acabou. Eu acho que se eu pastorear a igreja, vai ter eu e meus filhos. Aí vai chegar meia dúzia, eu vou pregar esse evangelho e eles vão embora. Porque eles vão procurar uma igreja que diz assim: ai, Jesus te compreende, é fase de jovem e adolescente. É assim mesmo, irmã. Sabe aqueles pais que os filhos estão fazendo coisa errada debaixo do nariz deles? E ele diz: é assim mesmo, porque se eu pegar pesado com meu filho, ele vai sair de casa. Então eu prefiro ele assim do que ele lá fora no mundo. Ei, acorda! Tem gente no banco da igreja que é mundana há muito tempo, e independente de estar lá na galera ou num culto de ceia, está condenado ao inferno enquanto não nascer pelo Espírito de Deus. Acorda! Aleluia. Glória. Deus está dizendo, Provérbios 28:13, o que o Evangelho provoca? O Evangelho provoca confissão de pecados. Pastor Ildefonso, o senhor trouxe a missionária só para falar de pecado? Pois é, ele vai trazer outro para pregar vitória, mas eu vou cumprir o meu chamado. Deus está dizendo aqui nesta noite: arrependa-se, 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 arrependa-se. Graças a Deus. Agora eu não vou pedir para vocês darem glória, não. Porque se a gente se aproximar diante da presença dele com tanto pecado, a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Não como no Antigo Testamento, literalmente. Ocasiona a morte espiritual quem está brincando com o pecado. Então eu vou te dar uns 5 segundinhos agora, para você começar a entender o Evangelho aqui nesta noite. E você começar a dizer: Senhor, eu me arrependo. 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 Eu me arrependo, Senhor. Eu xinguei a minha mãe. Eu me arrependo, Senhor. Eu fiquei no Facebook 3, 4, 5 horas. Eu passo a madrugada no WhatsApp, mas eu não oro, Senhor. Eu não tenho vontade de orar, Senhor. Ler a tua palavra me dá sono, Senhor. Ah, Senhor, eu me arrependo, porque eu quero sair desse retiro renovado pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser uma geração que vai dar fruto. Eu quero ser a geração que modifica. Eu quero orar. A Vanessa disse que com 12 anos ela orou e câncer foi expelido. Pastor, cadê a Assembleia de Deus? Que o paralítico não anda, os demônios não vão embora. Sabe por quê? Porque não tem gente arrependida. Mas quando este povo que se chama pelo nome do Senhor se converter dos seus maus caminhos, clamar, orar, buscar ao Senhor, Deus sará a terra. Sabe por que o nosso país está assim? Sabe de quem é a culpa? De ter lá o PT roubando as PSDB. Eu sei que isso vai para o YouTube, mas eu estou falando, eu sou corajosa. Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que na tua cidade está o desemprego? Sabe por que tem demônios agora no Brasil? Festa de carnaval. Por que a igreja evangélica que chegou aqui no século XVI, eu vou falar para vocês se der tempo amanhã. No século XVI, os evangélicos, os presbiterianos foram para o Rio de Janeiro, fizeram um culto em 1585. Como é que pode um país que recebeu o Evangelho
isso, é porque a igreja morreu. Entre aspas, existe muita gente dentro da igreja morta que não entende, que acha que isso é normal. Adolescente, isso não é normal. Eu estou te chamando para batalhar nesta noite pelo Evangelho. Carnaval não é normal, esses pecados não são normais. Mas quem é que vai combater isso? Somente uma igreja santa, somente uma igreja que ora, somente uma igreja que jejua, somente jovens santificados. Jovens santificados. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta o retiro acabar e você sentar no banco da tua faculdade ou da escola e você ver o seu colega que foi pular carnaval. Você vai falar, mas missionária, como é que eu faço? Seja santo, que ele vai começar a observar Cristo em você. E essa alma que estava no carnaval pode muito bem vir para o nosso meio. Mas não vai adiantar ele vir para o nosso meio se ele chegar aqui e ver que você tem o mesmo comportamento que ele. É triste, adolescentes que aqui estão, a gente saber que lá na escola vocês dançam funk, que vocês estão ouvindo rock, que vocês conversam o linguajar da sociedade, sendo que o Senhor está dizendo aqui que Ele te chamou para uma vida de relacionamento com Ele, para mudar a sociedade. Pastor Edefonso, eu estou pregando aqui e eu pregaria isso em qualquer congresso nacional. Nós fazemos congresso com mulheres, de 8 mil mulheres, mas essas 8 mil mulheres não estão conseguindo, fora as exceções, influenciar a sociedade. Nossas depressões, para tratar os nossos probleminhas, para tratar o nosso desemprego, para dizer que Deus vai mudar a nossa história. Aí a gente paga para um congresso, aonde a gente sai de lá chorando. Ai, Deus falou comigo, foi muito bom. E no outro dia essa mulher volta para casa gritando, murmurando, sendo uma mulher insubmissa. Os adolescentes e jovens fazem congressos, falam que Deus é santo, mas durante a semana está desobedecendo o pai, está desobedecendo a mãe. Precisamos mudar. Talvez vocês vão querer que eu vá embora amanhã, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não pode mais suportar os beberrões dentro da igreja. Deus não pode mais suportar adolescentes, jovens, irmãos e irmãs tomando cerveja. Deus não pode mais suportar escândalos na igreja dele na terra. Adultérios, prostituições. Deus não pode mais suportar a vida de engano que nós estamos vivendo. E se tem pai e mãe aqui nessa noite, como é que você deixa o seu filho de 13, 14 anos namorar? Para quê? Para aguçar a sexualidade? Para esses adolescentes se beijarem e acha que o corpo dele não vai liberar o hormônio? E aí a gente acha que a gente engana Deus em 1h30 de culto. Deus não pode mais suportar sexo oral dentro da igreja. Deus não suporta
suportar, mas mensagens positivas, triunfalistas. Deus está dizendo aqui em São José do Rio Pardo, ao Ministério de Madureira, Ele está dizendo assim, ó, ei, eu estou usando essa Zé Ruela chamada Elisete, essa Zé Mané, essa mula, se querem chamar assim, para dizer para os Balaãos que já venderam o Evangelho de Jesus, que já comercializaram, para os Corás da vida, que afrontaram a autoridade da palavra na vida de Moisés. Deus está me usando para dizer assim, que Ele quer levantar uma geração santificada, cheia da graça, cheia do poder, que Ele ainda quer curar manco, cego, Ele ainda expulsa demônio, Ele ainda expele câncer, Ele ainda dá coração novo, Ele faz tudo isso, mas assim, antes disso, Ele quer te santificar, te santificar. Eu vou falar de novo, te santificar, te santificar, te santificar, te santificar. Se você crê no poder do Espírito Santo, isso é obra dele. Ele quer te libertar dessa situação. Eu estou andando no meio de vocês, porque Ele quer santificar, Ele quer mudar a igreja. Por que o Espírito Santo se transformou diante de um evangelho medíocre? Uma força, um agente que revela o que queremos ouvir. Não. O Espírito Santo é Deus entre nós. Tem pregador que dá ordem para o Espírito. Eu fico louco, eu tenho vontade de tomar o microfone da mão dele e dar na cabeça dele, porque ele dá ordem para o Espírito Santo no culto. Vocês acham que se eu virar pirueta aqui e ficar, Espírito Santo faz isso, Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Qual é a função do Espírito Santo? Te fazer nascer de novo, formar a imagem, o caráter de Jesus em você. Meu Deus. Salmos 15, o salmista diz assim: Senhor, quem vai habitar no seu tabernáculo? Quem consegue habitar no teu santo monte, Senhor? Davi, compositor desse salmo, ele diz assim: o que vive em integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, que não difama o seu próximo com a sua língua, não levanta injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano próprio, mas não prejudica o seu próximo. Olha o que o Evangelho traz. O Evangelho diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. O Evangelho me proíbe de odiar. O Evangelho me proíbe de ter mágoa. O Evangelho me proíbe de ter rancor. O Evangelho diz que eu tenho que perdoar aquele que me persegue. Você está vivendo isso? Bom, eu vou tentar resumir aqui. Por que eu falei tudo isso? Por que eu fui pesada com vocês aqui no começo? Como ele foi? Porque eu quero que vocês entendam o que significa, de fato, a regeneração. Como é que eu faço então, missionária? Olhem aqui para mim. Você pode estar pensando assim: meu Deus do céu, eu estou no inferno.
Eu estou no inferno porque eu minto, eu sou arrogante, sou prepotente, eu invejo, eu deslizei, fui para o banheiro 500 vezes, já fiz o que tinha que fazer, que a missionária falou e fiz. Já bebi, já usei droga, já chutei o pau da barraca, já falei que esse negócio de crente não quero saber. De fato eu estou na igreja porque minha mãe e meu pai estão forçando a barra, porque por mim eu já estaria na galera faz muito tempo. Não adianta eu vir aqui só com essa personalidade de uma mulher brava e dizer que a coisa está feia. Eu preciso dar uma solução nisso, e a Bíblia tem solução. Quem crê que tem solução para isso? Eu creio. Graças a Deus. Então deixa eu dar mais um tempinho. Vocês estão com sono? Quem está com sono, levanta a mão. Todo mundo aí. Vocês querem dormir agora? Não? Então deixa eu só explicar o que significa essa questão da regeneração. Primeiro, diga assim: a regeneração começa com o arrependimento de pecados. Lá em Mateus 5, 7 e 8, João Batista disse para os religiosos: quem induziu vocês a tentar fugir da ira de Deus? Ou seja, ei, Deus é santo. Deus pune o pecado. E não adianta vocês tentarem enganar Deus, tentar fugir da santidade dele, da punição dele, porque não vai fugir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga assim: frutos dignos de arrependimento. É simples. O arrependimento, de fato, lá no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, usa duas palavrinhas: metanoia, epistrefo. O que é metanoia missionária? É quando eu entendo que Cristo levou o meu pecado, e quando eu entendo que a cruz, que a descida do Espírito Santo provoca em mim uma mudança da vontade e das minhas emoções e do meu comportamento. A mente muda. Por isso que o Evangelho vai dizer que você tem que ter a mente de Cristo. Ou seja, eu não só não peco em ações, eu não peco com a minha mente. O meu coração, ele pertence a Cristo. Há uma transformação nele. Eu não adoro a Deus por obrigação. Eu não peco porque eu tenho medo do inferno. Eu não peco porque eu tenho medo do pastor. Eu não peco porque a missionária falou. Eu não peco porque eu fui mudado. Eu sou regenerado. A mente que eu tenho é a mente de Cristo. As minhas emoções, eu passo a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus ama a mentira? Não. Deus ama a prostituição? Não. Deus ama a lascívia? Não. Então por que a gente faz? Se você é de Cristo, você passa a odiar as mesmas coisas que Deus odeia. É simples. Eu não faço porque isto não faz mais parte de mim. Eu estou livre. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Se eu sou liberto, eu vou ter a mente de Cristo. Meu comportamento, aí que entra a palavra epistrefo. Metanoia, epistrefo. Epistrefo é quando eu me arrependo, eu confesso, eu sou mudada na minha mente e no meu coração. Agora o meu comportamento é diferente. Falando para nós mulheres, só para vocês entenderem, meninas. Esse dia teve um congresso de adolescentes na minha igreja. Eu não sabia qual a saia era mais curta. Aí a saia das meninas estão aqui, pastor. Quando elas levantam a mão para dizer que Deus é santo, dá para a gente quase ver a calcinha. Isso não é a gente ser quadrado. É que
elas não entenderam ainda ou não explicaram para elas que quando a gente se arrepende, quando a metanoia ocorre, o epistrefo, ou seja, o meu comportamento exteriorizado, é só a demonstração daquilo que está dentro de mim. Não adianta eu dizer que Deus é santo e me vestir como uma prostituta. Não adianta eu cantar que Deus é santo, agora os homens colocar aquela calcinha agarrada, mostrando as coisinhas. Só fala que Deus é santo, não tem comportamento. Não adianta eu cantar que Deus é santo, mas no meu namoro eu já fiz tudo que agride a santidade dele. A regeneração parte do primeiro ponto. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu vou falar a real aqui nesta noite. Ainda que vocês digam para o pastor Ildefonso não me trazer nunca mais aqui. Sabe por que esta mensagem está sendo dura para você? E você já está me olhando torto aí? É porque você sabe que Deus está falando com você e você ainda está resistindo. E não adianta olhar para mim com cara feia, porque eu não tenho medo. Mas nem do capeta eu tenho, quem dera de quem olha feio para mim. E olha que eu sou legal, eu sou simpática. Só que eu sei o que eu estou pregando aqui nesta noite. Eu não vim aqui deixar o pastor Ildefonso peso como outros pregadores fazem. Eu vim aqui contribuir com o ministério dele. Sabe por quê? Porque o pastor de vocês está dizendo para vocês no púlpito: ei, Deus quer mudança. Deus quer mudança, Deus quer mudança. Aí Deus pega Zé Ruela de Cotia, está falando a mesma coisa. Muda, muda, muda. É hoje. Muda, 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 muda. E Deus está dizendo para os senhores pais que Ele vai ter com a casa de Eli. Porque você está sendo Eli. Os seus filhos estão fazendo o que quer. Cuidado. Quando eles foram para a batalha, brincando, achando que o instrumento podiam brincar com a arca de Deus, com a simbologia da presença de Deus, Deus entrou com a sua santidade e permitiu que os inimigos vencesse a batalha e os filhos de Eli morressem, ao ponto de no nascimento de uma criança, essa criança se chamar Icabô, foi-se a glória de Israel. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não posso me omitir. Eu estou em batalha espiritual ministrando essa palavra. E Deus está dizendo aqui que tem gente que está seco, morto espiritualmente. Mas tem uma solução para você nesta noite. Se você crê nesta palavra que está sendo ministrada, e se você crê que eu tenho autoridade aqui porque eu não sou menina, Deus está dizendo aqui, daqui a pouco a gente vai jantar, eu sei que você quer jantar, eu sei que você quer dormir, mas eu não andei 4 horas, eu não deixei meus afazeres, eu não coloco a minha família em risco num trânsito para ser menina. Então eu vou dizer algo da parte de Deus: ossos
mentira vai embora. Quem crê que a inveja vai embora. Quem crê, levanta a mão, porque agora eu vou dar de profeta. Agora entra o meu lado pentecostal, não tem jeito. Em nome de Jesus, receba agora libertação. Receba agora libertação. Receba agora libertação. Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. Eu falei que tinha jeito. Qual é o jeito? O poder do Espírito Santo, ele transforma você. Eu não estou te lançando no lago de fogo, não, porque Jesus já morreu por você. E eu só estou te explicando que o Evangelho te traz libertação. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Eu não quero saber se tem demônio na redondeza, se aqui tem santinho pra lá, santinho pra cá. Eu quero saber do Evangelho. O Evangelho tem poder. Nós estamos em batalha espiritual. Todo demônio vai cair por terra. Já caiu por terra pelo poder da cruz. Todas as trevas estão sendo dissipadas aqui nessa noite. Entre em batalha espiritual aqui. Deus está libertando. Graças a Deus. Pastor Ildefonso, pelo amor de Deus, noite de libertação. Isso aqui é libertação. Tem gente que vai fazer trabalho de libertação, revela até o que Deus não mostrou. Oh, meu Deus do céu, eu não estou vendo o anjo voando. Pode ver, eu não estou vendo. Não estou vendo o anjo distribuindo chave, não. Mas eu estou vendo pelo poder do Evangelho, Jesus libertando jovem e adolescente aqui. Eu estou vendo Jesus libertando pelo poder da palavra. E você não vai ser mais escravo. Você não vai ser mais escravo da tua mente. Você não vai ser mais escravo deste pecado. Recebe libertação. Paulo diz em Romanos 7. Tem gente. Paulo disse que o pecado, sabe, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque eu sou miserável. Mas ele diz assim, graças a Deus, que por intermédio de Jesus, eu sou liberto. Viva como liberto. Não seja escravo do pecado. Porque o Evangelho te traz libertação. Libertação. Reconhece hoje diante dele. Peça perdão. Saia desse retiro. Se seu pai e sua mãe não estão aqui, chega na tua casa e diz: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Pastor, chega para o pastor Ildefonso, ou seu pastor da congregação: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou vivendo uma vida dobre. Pastor, eu forniquei, eu menti, eu invejei. Pastor, eu estou aqui cantando. Mas o Evangelho me transformou, pastor. Eu entendi, pastor, que o Espírito Santo não é um ventinho, não é uma forcinha, não é manipulado. Eu entendi que ele veio habitar em mim. Eu entendi que ele veio me libertar. Eu entendi que ele pode me usar. Eu entendi que a minha mão pode ser santa, que os meus olhos podem ser luz. Oh, eu entendi que eu sou luzeiro desta terra, sou sal. Até aquele retiro, os homens me pisavam, eu era insípido, eu era um sal sem sabor. Mas depois daquele retiro, pastor, o Espírito Santo veio e eu comecei a salgar a terra. Eu comecei a mudar, porque eu entendi que nesta guerra contra o pecado não sou eu que vou guerrear, é o doce Espírito Santo, é o doce Espírito Santo, é o doce Espírito Santo, é o doce Espírito Santo. Por que eu li os textos de Paulo?
dizendo para a igreja de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja cheia de pecado, uma igreja com dons espirituais, mas uma igreja complicada, que não dá tempo de falar o contexto. Mas ele disse para a igreja: ei, abram lá de novo no texto, 2 Coríntios 5. Ele diz assim, ó: o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me encolhe, o amor de Cristo me põe contra a parede. Por quê? Versículo 14. Porque eu entendi que quando ele morreu na cruz, eu morri com ele. Pastor Ildefonso, a Vanessa falou que foi para o Evangelho com 12, né, Van? Eu fui para o Evangelho com 15. Meus pais eram possessos de demônios, meus pais não eram crentes. Olha aqui para mim, adolescente. Eu andava 3 quilômetros de mata, está vendo essa escuridão aí, ó? Pior do que isso, para poder chegar num ponto de ônibus. Quando pregaram o Evangelho para mim, eu subi esses 3 quilômetros num lugar chamado Santa Paula Country Club. 3 quilômetros de mata fechada, um breu. Eu subia, meu pai ia pro candomblé, minha mãe cheia de demônio, a casa com 18 gatos, cocô de gato, pulga. Eu não comia, eu tinha 44 quilos, porque os gatos dormiam do lado da panela, roncava, pelo de gato, sarna, pulga. E quando pregaram o Evangelho para mim, eu andava esses 3 quilômetros, meu ensaio com os jovens era às 2 da tarde, eu ia sem comer, eu pegava ônibus. E eu estava desempregada, 14, 15 aninhos, eu ia carpinar, como dizia meu pai, o terreno de pessoas, catar folha nos jardins da casa do Silvio Luiz, da Hebe Camargo, que tinha casa lá, do dono da Balduco, e tantos outros ricos que tinham casa lá. E eu ganhava um dinheirinho e falava: esse dinheiro aqui é para eu ir para a casa do Senhor. E o meu pai, simplesmente quando eu aceitei Jesus, ele olhou para mim e falou: sua desgraçada, e soltou um palavrão daqueles e disse: você não é mais a minha filha. E eu olhei para ele na minha ignorância e disse: eu posso não ser a sua filha, mas eu entendi que um sangue foi derramado pelos meus pecados, e eu agora sou filha de Deus, porque eu estou reconciliada com o meu pai. E eu pegava um ônibus, uma coxinha para mim, porque naquela época, aquela cantina da igreja, os irmãos fazendo coxinha, aquele cheiro de coxinha, e eu passando fome. O culto terminava quase 10 horas da noite, eu pegava o ônibus de novo. Eu tinha uma roupa para ir para a igreja, uma saia azul, um sapatinho preto, uma camisa branca. Todo final de semana eu estava lá. Hoje vocês estão vendo uma missionária, hoje vocês estão vendo alguém que trabalha com teologia, hoje vocês estão vendo alguém que está no Instagram, no Facebook, com seguidores, formando discípulos. Mas um dia eu estava sentada como você, e um dia eu pequei muito, eu beijei muito na época dessa fase aí de adolescência, sabe, pastor? Beijava um, beijava o outro, casei virgem, graças a Deus, mas eu não entendia o Evangelho. Então eu achava que beijar era normal, porque eu achava que pecado era só quando fizesse o sexo. Eu não tinha entendido que a minha boca é santa, eu não tinha entendido que os meus olhos deveriam ser santos. Então eu ia nessa, eu vi o povo na igreja fazendo isso, até que o Senhor começou a me revelar a verdade do Santo Evangelho. E quando Ele me revela essa verdade do Santo Evangelho, eu entendi que o meu corpo, a minha mente, a minha alma, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, independente dos meus pais serem crentes ou não, eu iria servir ao Senhor, eu iria ser um instrumento nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você está aí indagando, dizendo: ela está pregando, mas ela não conhece a minha vida, ela não conhece as minhas dificuldades. Eu tinha 2 irmãos nas drogas, os meus irmãos usavam cocaína, maconha. Eu tinha 2 pais que eu chegava em casa e os demônios pegavam ele. Eu casei com 18 anos, mas passado 18 anos depois, diante de tantas dificuldades que passei, desemprego, situações, lutas e perseguições, Deus simplesmente resolve levar meu marido. Irmãos, deixa eu falar, Deus levou minha mãe. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho avós, eu não tenho mais um marido, mas eu tenho
Deus. Eu demorei para entender, pastora, que Paulo disse que assim como ele morreu, eu também tinha que morrer. Então, quando eu entendi isso, eu parei de reclamar a morte do Thor. Quando eu entendi isso, eu entendi que dinheiro, que faculdade, eu entendi que a satisfação dos meus desejos estão crucificadas na cruz. Eu entendi que o pecado é uma chaga mortal, mas que por outro lado, receber um novo nascimento é receber vida eterna. Eu entendi que se eu morrer hoje, como foi lido e muito bem explicado em sala de aula, né, Van? Pedro dizendo para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, cristãos sendo ateados fogos, cristãos sendo enforcados, cristãos perdendo bens. Eu entendi que há uma viva esperança, uma bendita esperança, uma eternidade me esperando. Eu aprendi que eu não vou trocar os valores da palavra por uma noite de sexo. Eu entendi que eu não vou trocar o poder do Espírito de Deus, que faz dois homens ir na porta do templo Formosa e olhar para um paralítico e dizer: não tenho prata, não tenho ouro. Ou alguém de São José do Rio Pardo que possa estar dizendo: meu Deus do céu, meu pai trabalha na agricultura, talvez eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não quero, não se importe com isso. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter status, mas você, diante do Evangelho, pode ter esse poder e dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder do Espírito. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Adolescentes e jovens, tem um monte de jovens nas drogas. Tem um monte de gente embaraçada com a prostituição. E você tem que sair desse retiro tão cheio do poder desta palavra, ao ponto de dizer para eles: levanta, levanta, anda, 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 sai dessa condição. Poder do Evangelho. Deixa eu finalizar. Preparei muita coisa. Paulo está dizendo assim, versículo 15: e ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que o Evangelho faz? O Evangelho te convida à renúncia de si mesmo e se entregar a Cristo. Paulo vai escrever aos Romanos que o Evangelho nos convida a considerarmos mortos para o pecado, a compreender esta morte, a considerar esta morte e não permitir que o pecado reine. Eu creio que para esta noite eu não falei nem 20% do que eu escrevi. E Deus me fez nem ir tanto para uma parte. Abre a Bíblia, leia isso teologicamente. Deus me fez falar isso aqui. Eu vejo que quando nós temos cultos nas nossas igrejas, a gente faz apelo. Quem quer aceitar Jesus?
Às vezes vem alguém, às vezes não vem. E o culto acaba, aquela correria para o pastor dar a bênção apostólica, porque o crente já está abrindo boca, porque o crente quer ir embora, porque o crente quer ver fantasma, porque o crente quer comer pizza, porque o crente quer conversar na frente da igreja, porque o crente, o jovem, a adolescência, aquela rodinha, né, no final do culto. Que mal tem conversar, mas religiosidade. Por que eu estou falando isso? Porque não é feito apelo para nós. Não é feito apelo para a gente refletir se de fato somos cristãos. Não é pregada uma palavra que nos faça refletir se de fato estamos mortos para nós, para o mundo, e se estamos vivendo em Cristo. O texto de Colossenses diz que a gente precisa deixar as coisas aqui da terra e pensar nas coisas que são do alto. Esses dias a Gabriela estava falando para mim: mãe, sabe o que aflige a gente na nossa juventude? É porque é implantado na nossa cabeça que a gente tem que ter sucesso, que a gente tem que ter uma faculdade, que a gente tem que ter um bom emprego, que a gente tem que ter isso, e é uma pressão em cima da gente que parece que se a gente não tiver uma faculdade, se a gente não tiver sucesso, a gente não serve. E ela falou: mãe, sabe por quê que a senhora não tem grandes plateias? Porque a senhora está remando contra uma maré que diz pra gente que a gente só é alguma coisa quando a gente mostra alguma coisa material. E eu quero dizer para você que o Evangelho está dizendo mais ou menos assim, numa linguagem minha: se você fizer faculdade, amém. Se você prosperar, amém. Mas se você for um agricultor, essas coisas não vão diferenciar no relacionamento com Deus. O que o Evangelho quer? Que você tenha uma vida com Cristo. Que você seja a igreja de Cristo. Que você se relacione de fato com o Espírito de Cristo. E eu quero perguntar aqui nesta noite: o pouco que eu falei do Evangelho é muito pouco. Eu quero perguntar: quem quer entregar-se a este Evangelho de Cristo? Quem quer entregar sua vida para Jesus? Entenda o que eu estou falando. Missionária, eu já fiz isso lá na minha igreja. Não estou dizendo, mas talvez você foi pelo impulso e não entendeu que o Evangelho é a sua morte. E que a partir do momento que você diz que quer o Evangelho, você vai se crucificar na cruz. E quem vai reinar em você é a pessoa do Espírito Santo. Ao ponto de você dar fruto, ao ponto das 9 qualidades do fruto do Espírito estar em você: amor, paz, longanimidade, misericórdia, domínio próprio. Ao ponto das suas paixões, ao ponto da sua carne não mais te dominar, e o Espírito de Deus ser primazia na sua vida. Ao ponto de você não se preocupar mais com o namoro, ao ponto de você não colocar esse menino acima de Deus na sua vida, ao ponto de você não colocar essa menina acima de Deus na tua vida, ao ponto de você entender que um dia, quando você for casar, você vai dobrar o joelho e você vai pedir um homem e uma mulher de Deus para a sua vida, ao ponto de você não estar embaraçado com este namoro, ao ponto de você não estar embaraçado com este mundo, ao ponto de você não estar duvidoso, sentado aí olhando para mim e dizendo: será? Ao ponto de você estar ali perto, ao ponto de você mais não sentir vergonha do Evangelho, de você não ter vergonha de dizer lá na tua escola: ei, eu sou virgem mesmo, eu não bebo mesmo,
Betânia, vem cá. Você cantou um hino com eles, falando eu sou o sacrifício. Não foi isso? Dá para você pegar, vocês conhecem esse hino, Daniel, Gabi? Dá para ajudar a Betânia? Eu vou perguntar de novo. Depois, se vocês quiserem que eu vou embora amanhã, eu vou, tá? Mas eu vou perguntar de novo. Quem quer entregar-se a Jesus da maneira que eu estou pregando aqui? Se coloque de pé. Não se coloca de pé, porque eu falei não. Eu estou fazendo uma pergunta. Se coloca de pé quem quer entregar-se a Jesus, a este evangelho. Todos? Porque a gente acha que é todo mundo. Tem obreiro que quer entregar-se a esse evangelho? Ou vai ficar com vergonha porque os meninos vão dizer: olha, o meu pastor levantou também. Glória a Deus. Pode começar a cantar baixo. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu estou parando aqui, sabe por quê? Porque é noite de libertação. Eu não vim aqui para te envergonhar. Eu vim aqui para dizer que o Evangelho te liberta. E que o Evangelho faz de você um pregador do Evangelho. Glórias. Cheio do Espírito de Deus. Pastor Ildefonso, tem casais aqui que precisam se consertar no casamento. Tem filhos que precisam se consertar com os pais. Hoje é noite de libertação. Eu quero te convidar a se entregar ao Evangelho. A se entregar ao Evangelho. Não diante de mim, diante do poder do Espírito Santo. Eu não quero te envergonhar. Meu intuito não é esse, pelo amor de Deus. Mas se você quiser sair do seu lugar como um gesto, se ajoelhar e dizer: Senhor, hoje eu quero sair daqui desse culto liberto. Se quiser vir aqui, eu vou orar por você. Eu não vou forçar a barra.
Evangelho é que quando a gente tem essa atitude de dizer eu quero ser liberto, o Espírito Santo faz assim, ó, eu te abraço. Olha o que o Espírito Santo faz, eu te abraço. Olha o que o Espírito Santo faz, eu te abraço. Sabe o que o Espírito Santo faz? Quando a gente confessa e deixa, quando a gente confessa e deixa, ele começa a encher. 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 Eu ministro nessa noite o dom de línguas, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais aqui sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus, receba agora. E eu não estou manipulando o Espírito. Eu estou falando no sentido de autoridade da palavra. Receba aquilo que desceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Receba agora o fogo do Espírito. Receba agora o fogo do Espírito. Esse fogo que queima o pecado. E esse fogo que nos dá poder e autoridade. Agora ajuda os obreiros. Os obreiros, o pastor lhe deu força. Os obreiros, por favor, coloca a mão. Coloca a mão. Ministra agora poder. Ministra agora fogo. Chama mais duas lá pra tua mão aqui. Eu quero mulheres de Deus aqui. E põe a mão aí, põe a mão aí. Recebe o poder do Espírito. Recebe uma bênção do Espírito. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche mim até transbordar. Derrama tua glória.
oração mais baixinha. Recebe agora o poder do Espírito. Recebe o poder do Espírito. Recebe a santidade do Espírito. Os músicos, levante a mão. Os músicos. Recebe agora um som. Recebe o poder do Espírito. Recebe o Senhor. Olha a câmara e chega. Olha a câmara e chega. Olha a câmara e chega. Eu ministro sobre vocês. Olha a câmara e recebe o poder do Espírito. 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 Meu irmão que está na guitarra, recebe o poder do Espírito. Meu irmão do teclado, recebe o poder do Espírito. As irmãs que estão cozinhando, recebe o poder do Espírito. Os líderes aqui, recebe o poder do Espírito. É poder do Espírito. É poder do Espírito. É poder do Espírito. Digo assim, decandaraia, chorecaio do condaia, xerecaia. Estou eu, decandaraia, chorecandarai, libertando, decandaraia, ayondocondera, chodocondarai, fechando eu, o Senhor, a sepultura, decandaraia. Ah, existe um aqui, decandaraia. Onde não conheço a tua vida, é o Senhor que está falando, decandaraia. Onde caia, decaiai. Dívida para com pessoas no tráfico de drogas, decaioshe. Ai, eu decaio do condaioshe, caio do coleche, decaiaiodo. Ó que estou eu, decaiado com derrai, por amor de ti, desfazendo nesta noite, decandashe. Mas digo assim para ti, decaiodo, estou dando a oportunidade de salvação nesta noite. Recandaraia, xerecandaraia, xodoconderrai. Decanda decaio do condei. Ai, saracondei o xenecai. O Senhor me manda dizer ainda, decanda choro com ai, eu do conderaia, xerecandaraia, xodoconderrai. Ele está levantando aqui, decanda raia, xodecai. Oh, de raia, xodecaia, decaio do condai. Oh, de raia, xodecai. Uma igreja que ele está santificando, decai. Mas diz o Senhor aqui nesta noite, decanda raia. Oh, homem de Deus, decanda xerecambarai. Quero eu concerto no altar, recaioche. Ai, deplaio do comerecaiaçou. Ai, o que faço neste lugar, homem, decando do condear. Ai, estou eu, decanda, dizendo chegar. Basta, decanda, xodecai. Falo contigo, derrai. Começo eu uma grande mudança neste lugar, ai, oxê. Ai, decaio do combahai. Tenho eu, homem, multiplicado a tua vida na terra, rai. Xaracambaro combehai, achoro combahai. Digo assim para ti,
se derrai. Sou eu, homem, derrai a chorocomai, que tenho dito a ti, derrai. Vou eu limpar, tu tens dito, Senhor. Ah, Senhor, mas somos tão pequenos e tu vais limpar. Digo, Senhor, amém, porque estou eu a voltar, recandarai a choderai, e não ficará, recambarrai, aqueles que enganam o meu povo. Aguarda tu, porque vou trazer tudo. Teu decandarai a show, tenho visto, eu derrai a show o teu clamor. Ah, Xerai, esta é a minha palavra. Ai, Xerecambarrai. Ainda o Senhor diz, mais jovens, Deus levantará vocês. Hoje a palavra foi para trazer a libertação, a cura. O Senhor quer vos usar. O Senhor quer que vocês façam uma diferença. É por isso que Ele trata aqui nesta noite. Levanta mais uma vez a sua mão aqui comigo, porque agora diz o Senhor que Ele derrama dons espirituais. Faz assim, ó, porque vem lá do céu. Faz assim, ó, porque vem lá do céu. É com todos aqui. Ele derrama dons espirituais agora. Profetas que estão com a boca fechada, abra tua boca. Aracandaraia chorocoma. Aracandaraia chorocoma. Recebe agora, porque eu vejo presentes de Deus. Eu vejo caixinha, sabe? Eu vejo presentes de Deus. São dons espirituais. Tem profeta aqui. Vai ter ministro do Evangelho aqui. Racandaraia. Ai, xerecandar. Ai, eu dou com derrar. Ante caiu do conde. Ai, eu dou com de. Ai, eu xerecandaraia chorocomai. É lindo o que Deus está fazendo neste lugar. Eu queria que você desse um abraço bem forte no teu irmão, na tua irmã. Oh, aleluia. Porque é lindo o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Oh, meu Deus, eu estou tentando entregar um microfone para todo mundo e comer. Mas o que Deus está fazendo é muito lindo. Deus está curando de enfermidades, irmão, porque não precisa. Não precisa, o próprio Evangelho faz isso. Deus está curando. Deixaram conde. Deus está restaurando. Tem adolescente que vai voltar para casa, jovens. Deus vai agir na tua família. Ai, xerecamai. O Senhor manda te dizer, mulher, sou eu Deus que trato com os teus. Ai, eu dou com ai. Aquela vida, mulher, já era para ter descido a sepultura. Mas eu, o Senhor, por amor de ti, ai, xerecai, por tuas orações, tenho eu guardado. Digo assim, mulher, vou eu mexer na tua casa. Ai, não se espante, porque o que virá lá sou eu, teu Deus. Eu derramo sobre ti nesta noite autoridade, porque tu passarás por este vento, mas eu serei contigo. Raichei. Recebe o que desce sobre ti nesta noite. Recebe o meu poder. Acandaraiash. Andacambarrai, autoridade, ó, autoridade. Ai, xaracambarraiash. Ai, xedecandaraiash, xerecambarrai.
Feche os olhos mais uma vez, Deus. Eu entreguei a tua palavra. Senhor, tu sabes, Senhor, que tu mudaste. Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu pensei uma coisa, tu me fez falar tantas coisas. Senhor amado. Senhor, mas nós nos entregamos a Ti nesta noite. E eu creio, Pai, que o Senhor completará a obra nestes dias. Que eles entendam a Tua mensagem. Que eles entendam que o Senhor os ama tanto. Que o Senhor fala assim, Pai, porque é por amor a vida deles. Abençoe a vida deles. Abençoe a vida deles, ó Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, um minutinho só, não encerrei ainda. A bênção apostólica. Eu não encerrei ainda. Amanhã, às 9 horas, ou melhor, vocês têm